Boa noite a todos. Nós vamos uma vez mais agradecendo a Deus, nosso Pai, a Jesus Cristo, nosso Mestre, a Frei Fabiano de Cristo, aos Espíritos amigos, pela oportunidade de mais esse encontro. Nós trouxemos hoje do capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, os trabalhadores da última hora, um ponto que ele fala dos trabalhadores do Senhor, que é uma mensagem transmitida pelo Espírito da Verdade em Paris em 1862. Ele nos diz: é chegado o tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. E felizes serão aqueles que tiverem trabalhado no campo do Senhor generosamente e sem outro interesse que não seja a caridade. Suas jornadas de trabalho serão recompensadas 100 vezes mais do que esperavam. Felizes serão os que houverem dito a seus irmãos: trabalhemos juntos, unamos nossos esforços a fim de que o Senhor encontre a obra terminada quando chegar. E o Senhor lhes dirá: vinde a mim, vós que sois bons servidores, que calastes vossos milindres e discórdias, para não deixar a obra prejudicada. Mas infelizes daqueles que por suas divergências vaidosas houverem retardado a hora da colheita, pois a tempestade virá e serão levados no turbilhão, e clamarão: graça, graça, Senhor. Aqui graça no sentido de pedir ali a salvação. Então clamarão: graça, graça, Senhor, e ele lhes dirá: por que pedis graças, vós que não tivestes piedade de vossos irmãos, e recusastes estender a mão ao fraco e o esmagastes ao invés de socorrê-lo? Por que pedis graças, vós que procurastes na terra vossa recompensa nos gozos e na satisfação do vosso orgulho? Já recebestes a vossa recompensa de acordo com a vossa vontade. Nada mais deveis pedir. As recompensas celestes são para aqueles que não tenham recebido as recompensas na terra. Deus faz neste momento a enumeração de seus servidores fiéis e marcou a dedo aqueles que do devotamento só têm a aparência, a fim de que não se apoderem do salário dos servidores corajosos. A estes que não recuarem perante a tarefa é que ele vai confiar os postos mais difíceis na grande obra da regeneração pelo Espiritismo, e essas palavras se cumprirão. Os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros no reino dos céus. Então esse texto é um texto bastante interessante, essa mensagem, que é sempre ali o convite ali ao trabalho, né? Quando ele fala que é chegado o tempo em que as coisas se cumprirão, conforme anunciado para a transformação da humanidade, é aquilo que temos ouvido constantemente, que a Terra passa por um período de grandes mudanças, que ela vai deixar de ser um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração, mas a transformação da Terra, ela naturalmente ela passa pela transformação dos homens, daqueles que aqui convivem, né? Então, quando se fala da transformação da Terra, sempre nos perguntemos: qual é a transformação que tem sido feita dentro de mim, né? E aqui não se fala dessa transformação de espíritos perfeitos, né, daqueles que não erram. Não, o erro ainda faz parte da nossa trajetória, do nosso estado evolutivo. O que se pede acima de tudo é o esforço, é a boa vontade, é o desejo sincero e persistente ali de fazer o bem. Como ele diz aqui, né, os bons servidores são aqueles que calam ali os melindres, as discórdias, para que a obra não fique prejudicada. Então é aquele que não vê somente o seu caminho, não olha para o seu próprio umbigo, mas aquele que vê de uma maneira mais ampla e que muitas vezes renuncia ali às suas posições, pensando se aquilo vai ser bom para o todo, se aquilo vai ser bom para a obra que está sendo construída ali ao longo do tempo. E nesse processo de construir a obra, e falando aqui da obra interna, nós temos que aprender a desconstruir aquilo que alimentamos ao longo de muitas existências, né? Desconstruir ali o nosso personalismo, o nosso individualismo, a nossa vaidade, o nosso orgulho, os nossos melindres,
Da mesma maneira que para aprendermos os novos conceitos, e aprender aqui no sentido de sentir, de vivenciar, nós temos que desaprender aquilo que nós fomos também alimentando ao longo dessas muitas vidas. Então é um processo de aprendizado, mas também, de certa forma, de desaprender aquilo que fomos alimentando. É um processo de construção, mas também é um processo de desconstrução, para que ali a nossa alma esteja mais livre, mais leve, mais limpa, para que o novo, para que o bem, ele se instale dentro de nós. É aquele exemplo da jarra que está suja, e essa jarra poderia significar ali as nossas dificuldades, os nossos vícios, os nossos mau hábitos. Eu não posso pegar esse jarro de água e simplesmente despejar toda aquela água suja no ralo. O que acontece é que eu pego ali naquela jarra suja de água, com a água suja, eu pego ali uma mangueira que sai uma água limpa. A hora que eu coloco dentro da jarra com a água suja, gradativamente aquela água suja ela vai sendo substituída pela água limpa. E depois de algum tempo nós teremos dentro do recipiente, dentro do vaso, somente a água limpa. Então, da mesma maneira na nossa existência, nós não podemos pegar aquilo que não está bom e simplesmente jogar fora, colocar debaixo do tapete, mas gradativamente, pela atitude, pelos pensamentos, pelo trabalho, nós vamos substituindo aquilo que não está bom pelo novo, o novo mais limpo, o novo mais puro. Então essa é uma transformação gradual. Isso se faz sobretudo através do trabalho, por isso que ele fala dos trabalhadores do Senhor, o convite que é feito, aliás, que tem sido feito há tanto e tanto tempo. Então, se é chegado o momento da transformação da humanidade, da Terra, igualmente é chegado o momento de uma transformação mais intensa, mais firme, mais decidida, mais resoluta ali da nossa parte. Então, deixemos, como ele fala uma vez mais, os nossos milímetros, as nossas discórdias, e procuremos trabalhar ali sem esperar uma recompensa imediata, porque, como ele fala, a recompensa será infinitamente maior do que aquela que a gente possa imaginar. É como se alguém nos contratasse ali para trabalhar, falar, olha, seu pagamento será depois de um mês, e às vezes depois de um dia a gente já quer receber o pagamento, Ou a gente fala, poxa, mas pelo menos um vale, eu preciso do primeiro dia de trabalho. E o pagamento, ele só vem no final, E talvez esse pagamento, ele já seja parte do trabalho, ou seja, ao longo do tempo, esse pagamento a gente já vai sendo recompensado de que maneira? Tendo ali a consciência tranquila, fazendo a parte que nos cabe, e isso não tem preço. É como alguém ali que sobe uma montanha e lá do alto ele tem uma visão bastante privilegiada. Ele vê ali toda a extensão, todo o campo, as cidades, se ele está do alto de uma montanha. Mas para chegar até o alto dessa montanha, houve uma longa caminhada. Mas a recompensa não precisa ser necessariamente só quando ele chega lá no topo. Ao longo dessa caminhada, ele pode parar, ele pode descansar na sombra de uma árvore, ele pode tomar ali água de uma fonte, ele pode perceber a vegetação, a natureza ali em volta, Enfim, ao longo da caminhada, que essa caminhada muitas vezes é dura, é íngreme, ele tem ali seus momentos de repouso, de beleza, Então, não necessariamente essa recompensa se faz só quando chega lá em cima, mas ele pode, ao longo dessa caminhada, ter esses momentos de beleza que ele admira, e ele só admira se ele para, se ele percebe, se ele valoriza, se ele agradece ali essa caminhada. Então, ao longo da vida, como ele fala, as recompensas serão infinitamente maiores, mas isso não quer dizer que na nossa trajetória nós não tenhamos momentos de alegria, de felicidade. Nós temos a obrigação de aprender com os erros, mas também temos a obrigação de valorizarmos e de criarmos ali, construirmos momentos de alegria, Porque Deus nos concede ali esses momentos.
Então, esse convite ali para o trabalho, como ele nos fala. E no livro Pontos e Crônicos, que é um livro com psicografia do Chico Xavier, que são contos do Irmão X, tem ali um relato, um texto que nos ajuda a fortalecer esse conceito. Chama O Discípulo de Perto. Efraim, filho de Atade, tão logo soube que Jesus se rodeava de pequeno colégio de aprendizes diretos para a enunciação das boas novas, veio apressado em busca de informes precisos, de informações precisas sobre Jesus, sobre o trabalho que ele desenvolvia. Divulgava-se com respeito ao Messias toda sorte de comentários. O povo se mantinha oprimido, respirava-se em toda parte o clima da dominação. Mas Jesus curava, consolava, bendizia, chegara a transformar água em vinho numa festa de casamento. Não seria ele o príncipe esperado com suficiente poder para redimir o povo de Deus? Certamente, ao fim do ministério público, dividiria cargos e prebendas, vantagens e despojos de súbito valor. Vejam a imagem que esse Efraim ele alimentava de Jesus aquilo que ele ouvia e o que passava pela cabeça dele, que ao final Jesus dividiria cargas, vantagens. Aconselhável, portanto, disputar-lhe a presença. Seria um discípulo chegado ao coração. De cabeça inflamada em sonhos de grandeza terrestre, Efraim procurou o Senhor, que o recebeu com a bondade de sempre, embora tisnada de indefinível melancolia. O Cristo havia entrado vitorioso em Jerusalém, mas achava possuído de uma manifesta angústia. Profunda tristeza transbordava-lhe o olhar, adivinhando-lhe a flagelação e a cruz que se avizinhavam. Sereno e afável, Jesus pediu a Efraim que lhe abrisse o coração. Senhor, disse o rapaz, ardendo de idealismo, aceita-me por discípulo. Quero seguir-te igualmente, mas eu desejo um lugar mais próximo de teu peito compassivo. Venho disputar-te o afeto, a companhia permanente. Pretendo pertencer-te de alma e coração. Jesus sorriu e falou calmo. Tenho muitos seguidores de longe. Aspiras, portanto, à posição do discípulo de perto? Veja, eu vou até repetir porque esse trecho aqui, ele dá a tônica dos ensinamentos que virão posteriormente. Tenho muitos seguidores de longe. Aspiras, porventura, à posição do discípulo de perto? Sim, mestre, exclamou o candidato, exclamou Efraim, embriagado de esperança no poder humano. Que fazer para conquistar semelhante glória? O divino amigo que lhe sondava os recônditos escaninhos da consciência esclareceu pausadamente. Jesus então diz: o aprendiz de longe pode crer e descrer, abordando a verdade e esquecendo-a periodicamente, mas o discípulo de perto empenhará a própria vida na execução da divina vontade, permanecendo dia e noite no monte da decisão. O seguidor de longe, continua Jesus, provavelmente entreter-se-á com muitos obstáculos a lhe roubarem a atenção, mas o companheiro de perto viverá em suprema vigilância. O de longe sente-se com liberdade para buscar honrarias e prazeres, misturando-os com as suas vagas esperanças no reino de Deus, mas o de perto sofrerá as angústias do serviço sacrificial e incessante. O de longe dispõe de recursos para encolerizar-se e ferir. O de perto armar-se-á através dos anos de inalterável paciência para compreender e ajudar. O de longe alegará dificuldades para concentrar-se na oração, experimentando sono e fadiga. O de perto, contudo, inquietar-se-á pela solução dos trabalhos e caminhará sem cansaço em constante vigília. O de longe respirará em estradas floridas, demorando-se na jornada quanto deseje. O de perto, porém, muitas vezes, seguirá comigo pelo atalho espinhoso. O de longe dar-se a pressa em possuir. O de perto, no entanto, encontrará o prazer de dar sem recompensa. O de longe somente encontrará alegria na prosperidade material.
O de perto descobre a divina lição do sofrimento. Veja, ele não fala do divino prazer, da divina alegria do sofrimento, ele fala da divina lição, né? Que o sofrimento, ele é difícil, mas ele nos traz a lição. O de longe padecerá muitos melindres, o de perto encher-se-á de fortaleza para perdoar sempre e recomeçar o esforço do bem quantas vezes se fizerem necessárias. O de longe não cooperará sem honras, o de perto servirá com humildade, obscuro, silencioso, discreto e feliz. O de longe adiará os seus testemunhos de fé e amor perante o Pai. O de perto, entretanto, estará pronto a aceitar o martírio em obediência aos celestes desígnios a qualquer momento. Após longa pausa, fixou em Efraim os olhos doces e indagou. Jesus pergunta: aceitarás mesmo assim? O candidato, algo confundido, refletiu e exclamou: Senhor, os teus ensinamentos me deslumbram. Vou à casa de Deus agradecer ao Santo dos Santos e volto dentro de 1 hora, a fim de abraçar-te o sublime apostolado sob juramento. Jesus aceitou-lhe o amplexo efusivo e ruidoso. Despediu-se dele sorrindo, mas Efraim, filho de Atade, nunca mais voltou. Então é um relato bastante interessante, de que seguir a Jesus, aí no caso seguir ali os seus preceitos, o Evangelho, nem sempre é uma tarefa fácil, nem sempre é uma tarefa cômoda, Então nós queremos tanto essa proximidade do Cristo, queremos tanto essa paz que tanto se fala, mas fica muito claro que isso é uma caminhada, é uma conquista de cada um. Tanto que Jesus disse: vinde a mim todos os que estáis cansados e aflitos, e eu vos aliviarei. Então aí é um verbo, vinde, ou seja, nós temos que ir ao encontro do Cristo. Ele está sempre ali, nos esperando, sempre pronto a nos ajudar, mas isso exige uma atitude, um movimento nosso em direção a Ele. E quando Ele diz que Ele nos aliviará, ou seja, Ele não vai retirar os nossos problemas, Ele não vai ali nos abster das lutas que são necessárias, de grandes aprendizados, mas certamente Ele vai nos aliviar para que a nossa caminhada se faça mais segura, mais persistente. Então fica aí esses aprendizados desses 2 textos, dos trabalhadores do Senhor, para que o nosso trabalho seja constante, persistente, que deixemos pouco a pouco tantos melindres, tantas discórdias, pensando na obra maior, e façamos ali essa transformação, como foi dito da transformação do mundo, mas que façamos dentro de cada um de nós essa transformação. Então, que luz se faça na terra, que luz se faça dentro de cada um de nós. Vamos encerrando por aqui, então, agradecendo a Deus e a Jesus. Boa noite a todos. Dando continuidade ao nosso estudo dessa noite, com relação ao tema mediunidade, escolhemos como pontos de reflexão o tema dúvidas comuns sobre o passe. Para os iniciantes e muitas vezes para aqueles que frequentam a casa espírita, sempre é interessante que nós lembremos dessas considerações para que se firmem uma base mais sólida, essas bases que são necessárias para a gente estar dentro da estrutura racional da codificação e que nós não levemos, às vezes, equívocos
que foram advindos de condições de aprendizado de outras religiões, de outras situações em que a fé fortalecida, sem dúvida, em todas elas, né, é o que vale, é o nosso pensamento. Muito, pelo contrário, desconsiderar algumas condições que religiões usam em temas de rituais, em temas de milagres, que também advém da fé que fortalece a criatura, mas que nós possamos deixar claro aqui dentro desse estudo racional de que não é a materialidade, não são as coisas, mas sim a vontade persistente e a força do pensamento de um espírito em prece, que pode modificar uma situação em desalinho, em desequilíbrio, ou mesmo reestabilizar organicamente o corpo físico. Para isso, nós colocamos algumas questões que foram retiradas do livro Mediunidade, tudo o que você precisa saber, do autor Richard Simonetti. Ele é muito claro nessas questões cotidianas, nessas dúvidas que nós carregamos durante o aprendizado, o afeiçoamento com a doutrina espírita, né? A primeira pergunta é a seguinte: em alguns centros espíritas, as pessoas levam peças de roupas de familiares para serem magnetizadas, quer dizer, para serem fluidificadas através do passe, né? Funciona? Realmente funciona? Responde Richard Simonetti: o resultado não é satisfatório, porquanto tecidos não são bons receptores magnéticos. E considere-se que a assimilação dos fluidos ali depositados precariamente vai depender do fator sintonia, envolvendo a fé do beneficiário, algo complicado. Geralmente ele nem mesmo tem conhecimento do que está sendo feito. Então, levar roupas ou objetos da pessoa ao qual nós queremos que receba os benefícios da fluidoterapia, né, do passe, quando a pessoa não pode estar presente ou quando a pessoa não quer estar presente, está fundamentalmente ligado à sua fé. Se a pessoa não tiver fé, ela não sintoniza com o desejo tanto da espiritualidade benemérita que nos auxilia, assim como das intenções ao qual a pessoa que de boa fé, que de boa intenção, leva esses pertences da pessoa querida no intuito de beneficiá-la. Então, a partir daí, as roupas em si, elas não são a força, a imantação, a condição de armazenamento fluídico que possa ser levado para outra criatura. Mas se a criatura tem uma fé inabalável, uma crença unânime, uma crença profunda sobre o querer modificar-se, o querer receber as bênçãos divinas, evidentemente vai receber momentaneamente aqueles fluidos que foram depositados na matéria que foi levada para ser aplicado o passe. Mas como é uma condição de não receber adequadamente os fluidos beneméritos dos espíritos protetores, então, ao sair dali com aquela peça de roupa, com aquele objeto, o que vai acontecer? Dispersa-se esses fluidos através da condição ambiental, da força pensamento do mundo, né? Então, quando chegar até a pessoa não acaba não recebendo muita coisa. O interessante seria a pessoa estar presente para receber o passe, ou a pessoa estando doente, ser levado o evangelho para essa criatura, o passe para essa criatura. Em época de pandemia nós não podemos fazer isso, né? Mas a mensagem de consolação à criatura, para que ela, modificando a sua forma de pensar, entre em sintonia com os espíritos superiores e estes espíritos possam agir diretamente sobre ela. Segunda questão. Nessa mesma linha de raciocínio, podemos situar os banhos de defesa e defumações
recomendados para afastar espíritos impuros. Se a gente ouve muitas vezes, né, o banho do descarrego, usar o sal, usar defumação, né? Funciona isso para afastar os espíritos obsessores, os espíritos que querem nos perturbar? Resposta: os banhos de defesa com a utilização de ervas e sal grosso têm propriedades medicinais. Nós sabemos que o sal, assim como as ervas, elas usadas nos chás, né, ou então nos banhos, elas podem melhorar o nosso corpo físico, sim, diretamente, mas não diretamente com o espírito, né? As defumações perfumam o ambiente e afastam pernilongos. O Richard Simonetti, ele é brincalhão, né? Então pode afastar pernilongo, mas afastar o espírito não vai afastar. E nós vamos ver por quê. Tá? Terceira pergunta: não tem nenhum efeito espiritualmente? Resposta: é precário e depende da natureza das entidades que nos perturbam. Se conscientes do que fazem, acharão tudo muito engraçado sem nenhuma influência sobre elas. Por outro lado, há ainda a questão da fé. Se a pessoa acredita que tais práticas lhe fazem bem espiritualmente, terá reações favoráveis e ficará fortalecida, inibindo a ação dos obsessores. Isso ficou bem claro, não é? Bom, a defumação, o sal grosso, os banhos, e não tem efeito nenhum sobre os espíritos. Mas quando a pessoa consegue fortalecer-se em pensamento, atendendo à sintonia superior, evidentemente os espíritos obsessores não vão ter condição de agir sobre ela. Não é o sal em si, mas a nossa vontade e o nosso pensamento que afasta o espírito, a nossa condição de agir, a nosso caráter. Quarto, e os exorcismos? Resposta: parece funcionar em alguns casos. Se for espírito perturbado e infeliz, que se aproxima, carente, sem noção do que está acontecendo, podemos afastá-lo com práticas ritualísticas, assustando-o. Se estiver consciente do que faz, haverá de rir. Não é que o exorcismo em si, né, os rituais afastem o espírito, mas às vezes, por ignorância das leis divinas, né, o espírito ainda inconsequente, ele não tem noção de que aqueles rituais não têm um verdadeiro valor. Então, eles podem sentir-se amedrontados, eles se afastarem da pessoa com medo de que realmente aquilo exista. Nós sabemos muito bem, em descrições dos livros de André Luiz, e mesmo nas palavras do espírito Adolfo Bezerra de Menezes, que o quadro de Jesus dentro de um lar pode intimidar alguns espíritos extremamente materializados e cruéis. Eles têm medo da imagem de Cristo, não é o quadro que afasta, é a ideia associada a quem Cristo é. E por eles desconhecerem as bênçãos do amor do Cristo, eles muitas vezes se colocam como adversários e se afastam com medo de que ele tenha poderes de prejudicá-los. Então, o exorcismo em si não tem função nenhuma. Quinta pergunta: e os amuletos envolvendo ferradura, correntinhas, pé de coelho, pedras, imagens? Como é que fica? Resposta: se o portador acredita piamente, poderá neutralizar influências nocivas, não por mérito do amuleto, mas por mero exercício de fé. Convicto de que está protegido, mobilizará suas próprias defesas. Percebem que as pessoas que têm verdadeira adoração por um crucifixo, uma vela que se acende em prece diante de uma imagem, um amuleto qualquer que carrega dentro da bolsa, eles imantam o pensamento, a forma pensamento que pode realmente evitar algumas considerações, mas não é o amuleto, não é a vela, não é a imagem que afasta. É a forma como o espírito direciona a sua vontade àquela coisa e isto o fortalece para bons pensamentos, trazendo assim condições de
purificar o seu pensamento, né? De afastar maus pensamentos. E assim também ele acreditar que foi por causa de uma matéria qualquer, quando foi pela própria vontade. Sexta questão. Sob o ponto de vista espírita, nada disso é recomendável? Resposta. O espírita é chamado a mudar essa maneira de ser. Devemos nos libertar de práticas exteriores, ritos e rezas, e tudo mais que envolva condicionamentos e dependência. Não é que isto faça mal, mas a gente sabe que não tem o valor que a gente acrescenta a eles. Se no passado muitas vezes viemos com essa forma de pensar, hoje mais esclarecidos através da doutrina codificada por Kardec, vemos que a materialidade é um fator de aprendizado em que o espírito, submetido às limitações da reencarnação, faz com que os seus esforços espirituais tenham maior predisposição à sua mudança íntima. Então, quando se pede no Evangelho que a gente não deve se apegar às coisas, é exatamente por esse motivo. É o espírito que progride, não é a matéria que influencia o espírito, a não ser que ele queira. Que nós possamos ter essa condição de conhecimento e tirar de uma vez por todas essas crendices, para que essas crendices não nos fortaleçam equívocos e ignorâncias que muitas vezes alguns espíritos ainda arraigados ao desequilíbrio, né, nos vejam como joguetes para eles usarem em favor da perturbação. Sétima questão. Como enfrentar os problemas existenciais e as influências espirituais negativas sem essas práticas? Resposta. Nossas defesas espirituais devem estar relacionadas com o estudo incessante, a meditação construtiva, o esforço da solidariedade, o trabalho de reforma íntima, o exercício da oração legítima, a disciplina dos sentimentos. E isso que melhora o nosso padrão vibratório, tornando inviável qualquer intenção das sombras a nosso respeito. Sempre é falado isto dentro da doutrina espírita. O que é importante, então, para nos defendermos dos espíritos ignorantes, rebeldes ou cruéis? Ou ainda, como evitar os maus pensamentos em nós próprios? Porque existe sim a autoobsessão. Não são os espíritos que nos querem mal, são as circunstâncias que advêm de nossa trajetória evolutiva que abre campo para a influência de espíritos de mesmo timbre, de mesmo nível vibratório, que sintonizam conosco porque também temos as mesmas tendências que eles. Que essa sintonia seja evitada através do que, como nos diz de forma brilhante, né, o autor Richard Simonetti, de que maneira as lembranças de tudo que vemos no Evangelho, né, o estudo que nos esclarece, nos traz a racionalidade para ver com clareza o que realmente somos, né, a meditação, a reflexão sobre o que precisamos mudar em nós, né, nos conhecermos melhor, o esforço da solidariedade, fazer o bem ao próximo, a reforma íntima, que não é apenas reconhecer nossos erros, mas fazer o possível para nos modificar para o bem, não é? O exercício da oração verdadeira, não é aquela que vive pedindo, mas aquela que agradece as oportunidades que Deus oferece para que juntos, todos nós, através do exercício do amor, do exercício da misericórdia, da paciência, da solidariedade, enfim, nós possamos auxiliar uns para com os outros o verdadeiro trajeto dessa mudança que precisamos fazer no bem que deve ser sempre em prol da humanidade. Enfim, essa reforma íntima que faz com que a gente reconheça essa oração que nos eleva
e a disciplina dos sentimentos, que as nossas emoções, elas tenham os parâmetros dos limites, para não cair nos excessos que hoje nós vemos popularmente nas comunidades através da sexualidade desregrada e a violência a título de defesa. Que nós possamos ser conscientes das responsabilidades que carregamos no exercício de nosso próprio exemplo, para que os outros possam vir até nós na confiança de que somos um caminho em direção a Jesus. 8ª pergunta. Por que essas orientações nem sempre são observadas pelos centros espíritas? Quando ele faz essa pergunta, é que às vezes tem centros espíritas que dão prioridade ao atendimento do passe ou ao atendimento do estudo e não dão o passe, ou dão o passe e não dão cursos de estudo. Tem alguns centros que são assim. Então ele responde dessa maneira. É que no empenho de prestar benefícios em relação à saúde humana, funcionam como hospital para o atendimento de males físicos e psíquicos. Descuidam do ensino doutrinário, que é o mais importante. O centro espírita deve ser, acima de tudo, uma escola, onde aprendemos a lidar com os desafios da vida de forma equilibrada e produtiva. É valorizar a escola para que as pessoas não precisem do hospital. Que nós valorizemos nossos educadores, na lembrança de que os professores, antes de tudo, estão aqui para dar o exemplo, a fim de que aqueles que seguem seus estudos tenham confiança na sua estrutura de caráter, a fim de produzirem melhor, um mundo melhor, com mais rigor, com mais disciplina, com mais alegria e solidariedade. 9ª questão. O passista é um médium? Quer dizer, para ser passista, para aquele que aplica o passe, ele tem que ser médium? Médium ostensivo, quando a gente fala, né? Qual a vantagem de estudar mediunidade para quem não é médium? Resposta. O passista não entra em transe, não atua como intermediário. Então, uma pessoa que não é médium ostensiva pode aplicar o passe sim. Conta, porém, com a indispensável colaboração de benfeitores espirituais que controlam o serviço. Eles emitem um magnetismo espiritual que, associando-se ao magnetismo do médium, torna o passe mais eficiente. Todos estamos em permanente contato com o mundo espiritual. O conhecimento dos mecanismos que regem essa ligação é fundamental em favor de nossa estabilidade. A maior parte dos problemas físicos e psíquicos que nos afligem estão diretamente relacionados com a ação de espíritos perturbados ou perturbadores. Então, todos nós podemos, sim, em prece, emitir as nossas mãos sobre uma pessoa que está doente e nela poder doar um pouco de nossos fluidos beneméritos através desses companheiros espirituais que de boa vontade também estão em nosso favor. Por que existem médiuns que conseguem fazer isso com maior facilidade? Porque estão preocupados no estudo, na disciplina, na reforma íntima, no que fala, no que pensa e no que faz. Então esse médium estará mais preparado para receber a sintonia de espíritos protetores, auxiliando efetivamente aquele que recebe o passe através de suas mãos. 10ª e última questão. A ajuda que recebemos no centro espírita quando frequentamos as reuniões doutrinárias e recebemos o passe magnético não é suficiente para neutralizar a influência de espíritos? Resposta. Se o paciente tem uma ferida, não basta espantar moscas, é preciso curá-la. Os recursos de ajuda espiritual no centro espírita afastam espíritos perturbadores, mas eles não podem retornar. Se eles não podem, outros virão, porque a gente sai do jeito que a gente entrou e com as mesmas tendências atraímos espíritos novamente perturbadores, que se não foram aqueles com os quais nós viemos até o centro espírita, serão outros por causa da sintonia que nós captamos e oferecemos a eles. Tá certo, queridos? Então, que estas reflexões possam nos fazer dar condição, nos fazer mais permitentes em nossas propostas de reforma íntima. Para finalizar,
estaremos fazendo a prece, lendo o texto do livro Seara dos Médiuns, estudos e dissertações em torno da obra O Livro dos Médiuns, de Allan Kardec, ditado pelo Espírito Emmanuel, na psicografia de Francisco Cândido Xavier. Item 12, na mediunidade. Na reunião pública que foi feita em 12 de fevereiro de 1960, a questão número 226 do Livro dos Médiuns, para quem quiser ver, estará no site, ou a questão em si não estará, é só pegar o Livro dos Médiuns e ler a questão para ver o que fundamentou as palavras do Espírito Emmanuel. Não é a mediunidade que te distingue, é aquilo que fazes dela. A ação do instrumento varia conforme a atitude do servidor. A produção revela o operário, a pena mostra a alma de quem escreve, o patrimônio caminha no rumo que o mordomo dirige. O lavrador tem a enxada, entretanto, se preguiçoso cede asilo à ferrugem, se delinquente empresta-lhe o corte à sugestão do crime, se prestativo e diligente ergue ditoso o berço de flor e pão. O legislador guarda o poder, contudo, através dele, se irresponsável estimula a desordem, se desonesto incentiva a pilhagem, se consciente e abnegado é fundamento vivo à cultura e ao progresso. O artista dispõe de mais amplos recursos da inteligência, todavia, com eles, se desequilibrado favorece a loucura, se corrompido estende a viciação, se enobrecido e generoso, surgirá sempre como esteio a virtude. Urge reconhecer, no entanto, que acerca das qualidades e possibilidades do lavrador, do legislador e do artista na concessão do mandato que lhes é confiado, apenas a lei divina realmente cabe julgar. Todos nós, porém, de imediato, conseguimos classificar-lhes a influência pelos males ou bens que espalhem. Assim também na mediunidade. Seja qual for o talento que te enriquece, busca primeiro o bem na convicção de que o bem a favor do próximo é o bem irrepreensível que podemos fazer. Desse modo, ainda mesmo te sintas imperfeito e desajustado, infeliz ou doente, utiliza a força medianímica de que a vida te envolve, ajudando e educando, amparando e servindo, no auxílio aos semelhantes, porque o bem que fizeres retornará dos outros ao teu próprio caminho, como bênção de Deus a brilhar sobre ti. Que a paz de Jesus possa nos envolver hoje e sempre.